Exposto. Os 7 dias arrepiantes no sítio amaldiçoado e o lobisomem sinistro às avessas. A escuridão engoliu o céu de Minas, e Lucas, um fazendeiro de 35 anos, sentiu o peso da noite como um fardo. Após perder o emprego na cidade, ele sonhou em transformar seu sítio ancestral em um destino turístico, mas naquela noite, ao ouvir os gritos distantes que ecoavam da floresta densa, decidiu que a prosperidade parecia uma miragem. O ar estava carregado de um cheiro estranho, terra molhada misturada ao odor pungente de algo em decomposição. Um por um, os animais começaram a desaparecer. Primeiro foi a cabra, depois o galo, até que os filhos de Lucas, Ana e seus 2 meninos pequenos começaram a dormir inquietos, sussurrando sobre o monstro que rondava a casa. Nas manhãs seguintes, vizinhos trocavam olhares desconfiados, sussurrando lendas de uma maldição que perseguia aqueles que ousassem desrespeitar a terra. O folclore local nunca pareceu tão vívido, tão aterrorizante como agora. A tensão crescia, a escuridão da noite parecia porejar uma presença sinistra ao redor do sítio. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Após os gritos que ecoaram como lamentos na noite, Lucas e Ana decidiram investigar. Com lanternas tremendo em suas mãos suadas, eles entraram na floresta. A escuridão parecia absorver toda a luz, os gritos chegavam mais perto, parecendo se transformar em risadas perversas. E ali estavam elas, figuras sombrias atrás das árvores, observando cada movimento com olhos brilhantes e vazios. O coração de Lucas pulsava em seus ouvidos e a mente corria a 1000 por hora enquanto ele tentava encontrar uma explicação lógica para aquilo. Diante do velho João, o sábio da região, Lucas buscou respostas, mas à medida que o homem falava, um frio percorreu sua espinha. A maldição, aqueles que desrespeitam a terra, pagam um alto preço, dizia João com uma voz trêmula, os olhos cravados no chão como se tivesse vergonha de encarar a verdade. O que deveria ser uma conversa reconfortante se transformou em uma revelação aterrorizante. Com o afastamento dos vizinhos, Lucas começou a entender que estavam se isolando dele, temendo o desconhecido que corria naquela noite sem fim. Cada crepitar de galho sob seus pés era um lembrete da vulnerabilidade que sentia, como se algo estivesse prestes a saltar das sombras a qualquer momento. Os gritos se intensificaram, e com eles a sensação de estar sendo vigiado. O lobisomem da lenda parecia mais real a cada instante, muito mais próximo do que qualquer um poderia imaginar. A ligação com a terra que unia Lucas e Ana manifestava-se como um fio de esperança em meio ao desespero, mas a dúvida sobre a verdadeira natureza daquela proteção crescia. Então, em um momento de pânico e clareza, Lucas cavou no quintal e encontrou um talismã. Mas a aura sombria emanada dessa descoberta fez seu sangue gelar. Usá-lo poderia significar proteção, ou entrega a uma força que não compreendia. O que era segurança podia se transformar na maior armadilha de todas. Estariam eles condenados não apenas pelo lobisomem, mas pelo próprio lar que um dia acreditaram ser sagrado? A escolha de Lucas ecoava em sua mente, e no fundo do seu coração uma pergunta ecoava. A verdadeira ameaça estava mesmo nas sombras da mata ou havia algo ainda mais traiçoeiro junto a eles? O cheiro nauseante aumentava à medida que Lucas e Ana se afastavam da casa, a floresta dividindo-se à sua frente como se quisesse engoli-los. O talismã em sua mão, frio e pesado, sentia-se como um animal vivo e pulsante, emitindo um zumbido dissonante que fazia os cabelos de seu braço se arrepiarem. "Você está bem, pai?" Ana perguntou, sua voz tremendo sob a pressão daquela escuridão. Lucas apenas assentiu, o olhar fixo em um ponto no fundo das árvores, onde a penumbra parecia dançar.
Os gritos que ecoavam ao longe tornaram-se mais claros, mais agudos, como se ecoassem em seu cérebro. Uma combinação de dor e ansiedade latejava em sua cabeça, e ele tentou afastar aqueles sons, mas eles se intensificaram, transformando-se em um coro de vozes sussurrantes. Avançaram, cada passo soava como uma afronta àquela noite silenciosa. De repente, Ana parou, seus olhos arregalados, fitando o que parecia ser uma sombra se movendo entre as árvores. Lucas também olhou, e o que viu fez seu coração parar. Uma figura alta, coberta de pelos e que parecia se contorcer, emanava uma aura de selvageria e poder. O lobisomem estava ali, tão próximo que poderia tocá-los. O filho mais novo de Lucas, Gabriel, sempre tivera uma conexão estranha com a natureza, e mais uma vez ele sussurrou algo que Lucas não conseguiu entender. Só que seus pequenos olhos fixos no horizonte não se moviam, como se vissem o que ele não conseguia. O que quer que estivesse à espreita, eles estavam além de sua visão. A figura nas sombras parecia marcar o tempo, congelando o mundo ao redor. À medida que a noite se aprofundava, a floresta tornou-se um labirinto de sons. Barulhos estranhos vinham de todos os lados, uivos, passos pesados e até mesmo risadas distantes de crianças. O estômago de Lucas girava em um tormento tão palpável que ele mal conseguia respirar. O talismã assumira uma nova importância. O que antes parecia um simples objeto, agora pesava como uma responsabilidade mortal. Devemos voltar, Ana insistiu, a voz retumbando no silêncio opressivo. Mas algo dentro de Lucas clamava para explorar, para entender a verdadeira natureza daquelas criaturas que o observavam. Quando ele finalmente decidiu dar um passo à frente, um rugido profundo cortou o ar e a sombra se lançou na direção deles. Lucas não hesitou, agarrou o talismã com ambas as mãos, levantando-o como se fosse uma espada contra a escuridão. As vozes aumentaram em um clamor e a figura parecia hesitar, seus olhos brilhando intensamente, cheios de uma dor profunda que penetrava a alma de Lucas. É você quem invoca a maldição? Uma voz gutural ecoou do meio das árvores, fazendo o chão tremer sob seus pés. Lucas sentiu uma onda de desespero. Como podia essa criatura conhecê-lo? Pai, o que está acontecendo? Ana sussurrou, mas Lucas já estava perdido na tempestade de pensamentos, sua mente sendo invadida por memórias de advertências do velho João, que falara sobre a escolha entre a escuridão e a luz. E ali estavam eles, no limiar, entre os dois mundos. A decisão precisava ser feita. Enquanto o monstro avançava, Lucas teve um lampejo de lembranças de sua infância, quando brincava livremente na floresta, sem medo, respeitando a terra. O peso do talismã agora era esmagador e a dúvida se transformava em pânico. Que parte daquela história era dele? Com o coração acelerado e a respiração ofegante, ele gritou: "Eu não sou seu inimigo!" Mas era tarde demais. O lobisomem parou, seus olhos fixos, e a perplexidade tomou conta do ambiente. O que vinha em sua direção poderia ser mais do que uma besta sedenta de sangue. Ecoando em meio ao clamor da floresta, a última pergunta de Lucas ressoou em seu espírito. E se a verdadeira maldição não fosse o lobisomem, mas o próprio sítio que eles chamavam de lar? O silêncio que se seguiu ao grito de Lucas era quase palpável, como se a noite mesma tivesse suspendido a respiração. O lobisomem hesitou, suas garras cravadas no solo, enquanto seus olhos brilhavam com uma tristeza que não parecia condizer com a ferocidade da besta. A tensão era cortante e o tempo se arrastava, cada milésimo de segundo repleto de uma expectativa terrível. Ana puxou o braço de Lucas, seus olhos suplicantes refletindo o medo que dilacerava seu coração. Pai, o que nós devemos fazer? A voz dela estava tão baixa que parecia que se pronunciava para não acordar algo que já estivesse adormecido ali. Mas dentro de Lucas, a decisão fervia e borbulhava. Ele sentia que o talismã pulsava em sua mão, como uma extensão de sua própria essência.
Nosso lar está enraizado nessa dor, Lucas murmurou, sem conseguir tirar os olhos da criatura. Então, um pensamento aterrorizante cruzou sua mente. E se a maldição estivesse ligada a nós? Sem saber ao certo o que estava pensando, apontou o talismã em direção ao lobisomem. Nós não queremos luta. Os olhos da besta brilharam momentaneamente, mas logo a sombra de uma sombra atravessou seu olhar. O rugido anterior agora tinha se transformado em um uivo abafado que reverberou por entre as árvores, um som que parecia pedir socorro e, ao mesmo tempo, ameaçar. As risadas distantes se intensificaram, e o eco dos gritos das almas perdidas ressoou como um coro macabro. Lucas e Ana começaram a recuar, mas algo dentro do embrenhado da floresta parecia pressioná-los para frente. Gabriel se adiantou, inconsciente do perigo que o cercava. A dor não é dele. Olhe, pai! Ele apontou para as árvores, onde o ar tremulava com uma energia estranha, e Lucas percebeu que havia uma luz pulsante, rítmica, como um coração que batia no peito do solo. Era como se a floresta pulsasse em meio à escuridão, oferecendo uma alternativa entre a luz e a sombra. Não, Gabriel, volte! Lucas gritou, mas já era tarde. O menino estava mais próximo do que jamais deveria estar. A escuridão começou a se agitar, e do âmago da árvore mais próxima, uma forma começava a emergir, como se a própria madeira estivesse se contorcendo. Era uma figura feminina, desaparecendo e reaparecendo como um sonho angustiante. Ele quer ser libertado. Ela sussurrou, sua voz suave como uma brisa no verão, mas ao mesmo tempo carregada de um peso insuportável. Você deve escolher, Lucas. Cada palavra dela ressoava como 1000 ecos, confirmando que a escolha que tinha que ser feita não envolvia apenas a vida deles, mas o destino da floresta inteira. Escolha! Lucas sussurrou para si mesmo, uma onda de pânico nublando sua mente. A figura da mulher parecia derreter na sombra, mas a sensação de que a chave para tudo estava ali, à sua frente, tornou-se avassaladora. Entre os sussurros e gritos do além, ele hesitou, enfrentando a escolha mais difícil de sua vida. Deixar o passado ser enterrado ou encarar as consequências de uma herança que parecia determinada a devorá-los. O talismã em sua mão começou a esquentar, uma energia vital pulsando com uma força que desafiava o medo. O que seria da família se ele decidisse seguir em frente? Mais uma vez, enquanto a encenação da dor e do trauma se desenrolava diante de seus olhos, o lobisomem soltou um rosnado, agora misturado com uma nota de dor. Algo dentro de Lucas se virou, um fio entre eles que também parecia conectar a antiga e misteriosa mulher. Ele sabia que necessitava de respostas e que o caminho que escolhesse não os libertaria apenas de uma maldição, mas expondo verdades que há muito estavam enterradas naquelas sombras. Antes que pudesse articular qualquer ação, uma rajada de vento fresco cortou a floresta, arrepiando seus pelos. A escolha é sua, Lucas, o passado ou o futuro, mas lembre-se, um caminho leva à liberdade, o outro aos horrores de sua história. As trevas em torno deles pareciam se aproximar, e enquanto a figura feminina desaparecia, o lobisomem avançou, seus olhos fixos em Lucas com um compasso de expectativa cru. O que você vai fazer? Uma voz interna ecoava, enquanto a floresta aguardava ansiosamente a resposta. A escolha estava às portas, e com ela o tempo começava a se esgotar. O ar ao redor de Lucas se tornava denso, quase impossível de respirar. A luz que emanava da floresta pulsava como se fosse um coração prestes a estourar. E o som do uivo distante tornava-se mais agudo, como se percebesse a incerteza que pairava sobre eles. Com o talismã ardendo em sua mão, Lucas sentiu que o peso da decisão exigia mais do que simples coragem. Escolha! A voz da figura feminina ecoava em sua mente. O lobisomem estava mais próximo agora, os músculos tensos, a respiração pesada.
Os olhos da criatura não eram apenas âmbares brilhantes de ferocidade, mas refletiam uma alma atormentada, suplicando por liberdade. Lucas começou a se perguntar se havia mais do que um simples monstro diante dele. «Gabriel, volta!» Lucas gritou com a urgência desenfreada, mas o menino parecia hipnotizado, os olhos fixos na luz pulsante que brotava do chão. Ana, angustiada, também se adiantou, tentando puxar Gabriel para trás. O espaço entre eles e a besta se tornava menor, e o clima de tensão era palpável. Lucas sacudiu a cabeça, indo em direções opostas ao que a força da floresta parecia querer. Ele se lembrou das histórias que sua avó contava, histórias de famílias que enfrentaram maldições, de coragem e dor, mas também de libertação. «O que está acontecendo aqui? O que devo fazer para resolver isso?» pensou. Os gritos das almas perdidas ainda ecoavam, ardendo em suas memórias. Ele sabia que não poderia permanecer em cima do muro. Precisava decidir entre libertar a criatura ou confrontar sua própria herança. Era uma luta entre a vontade de proteger sua família e o chamado da história que pulsava ali, nas raízes daquela floresta. 2 passos à frente e a figura feminina reapareceu, corpo etéreo, como um reflexo em uma superfície tranquilizada. «Liberte-o ou pague o preço, Lucas», sussurrou, e suas palavras vinham carregadas de uma desesperada súplica que parecia reverberar nas árvores ao redor. As garras do lobisomem arranharam o chão, provocando um estalo aterrador que reverberou na noite. Era como se a própria floresta agonizasse, exigindo uma escolha que poderia trazer consequências inevitáveis. A pressão em seu peito aumentava, e Lucas sentiu o talismã brilhar intensamente, como em resposta ao seu conflito interno. «Olhe para ele!» Ana gritou, a voz embargada por lágrimas. «Ele não é o verdadeiro monstro aqui!» A menina estava certa, e isso fez um frio percorrer a espinha de Lucas. «O verdadeiro monstro», sussurrou, quase que para si mesmo, enquanto o lobisomem ergueu a cabeça, como se compreendesse a urgência de suas palavras. O pânico tomou conta do garoto, enquanto seu coração disparava. Uma ramificação do passado estava prestes a se manifestar, sacramentando o destino de todos ali. Poderia ele libertar o lobisomem e descobrir a verdade? Ou permanecer preso ao ciclo de dor e desespero? Lucas hesitou. «Eu escolho». Nesse exato momento, um calafrio fez o ar ao redor deles parecer vibrar, e uma série de ecos começou a se levantar das profundezas da floresta. Os sussurros se tornaram gritos, clamores que pareciam rasgar a noite, um aviso de que qualquer escolha poderia resultar em algo muito além do que eles podiam imaginar. A floresta agora parecia viver, agitando-se em um frenesi. E então, em um instante carregado de tensão, algo no fundo começou a se desfazer, uma sombra maior, um novo horror prestes a surgir. Não dá mais para voltar. Lucas sentiu a adrenalina subindo. E diante da decepção ou da redenção, tudo o que importava era o próximo passo. O chão começou a tremer, como se a floresta estivesse prestes a engoli-los. «Lucas!» Ana gritou, enquanto Gabriel, com os olhos arregalados, apontava, transbordando de temor. «Olha!» O tempo estava se esgotando e o destino dele se aproximava, pronto para revelar tudo. O futuro ou o passado os aguardavam e a verdadeira batalha estava prestes a começar. O chão tremeu com mais intensidão, fazendo com que os 3 se agarrassem uns aos outros, tentando encontrar equilíbrio em meio ao caos. Lucas olhou para Ana e então para Gabriel, percebendo uma coisa que o deixou gelado. O menino não estava apenas assustado, ele estava atraído. Os olhos de Gabriel brilhavam intensamente, como se a luz do talismã o hipnotizasse. «Gabriel, volta! Você precisa sair daqui!» Lucas gritou mais uma vez, mas as palavras soavam distantes, quase como se fossem engolidas pela neblina densa que cercava a floresta. A figura feminina, flutuando como um espectro, agora parecia ter se tornado parte da própria escuridão. Um rugido profundo ecoou não muito longe dali, reverberando pelas árvores como um tambor sinistro.
O lobisomem, com sua forma imponente, parecia hesitar entre o instinto feroz de atacar e o apelo de liberdade que emanava do talismã. Nesse momento, um fluxo de desespero invadiu Lucas. Ele se sentiu pequeno, impotente diante da força da natureza, encarcerado por escolhas que pareciam além de sua compreensão. Ele precisa de você, Lucas, Ana pressionou, seus olhos apertados contra as lágrimas. Ele não é um monstro, ele está preso. E se eu errar? Lucas respondeu, sentindo o peso do mundo em seus ombros. E se eu liberar o verdadeiro monstro? Nesse instante, uma sombra mais densa e sinistra começou a emergir do fundo da floresta. Carregada pela brisa, uma presença conhecida pairava sobre eles. O rugido não era apenas um eco, era a manifestação de um mal mais profundo, algo que jazia oculto, alimentando-se do medo e da dor. Você não pode hesitar, Lucas, o mal já está aqui, Ana gritou, seu tom de voz quase desesperado. Lucas sentiu o talismã ainda mais ardente em sua mão e, num impulso que não sabia de onde vinha, deu um passo à frente. Ele tinha que fazer uma escolha. A luz do amuleto pulsou e se expandiu, iluminando a floresta ao redor. Era como se o próprio tempo tivesse parado, e os gritos começaram a se dissipar, transformando-se em sussurros que dançavam entre as árvores. Liberte-o! A figura feminina suplicava, com uma urgência que se tornava quase palpável. Somente assim você descobrirá a verdade. Com um sopro de coragem e desespero, Lucas avançou na direção do lobisomem, ergueu o talismã em sua direção e bradou: Eu o liberto! Mas antes que pudesse terminar a frase, a sombra surgiu em toda a sua extensão, revelando uma criatura ainda mais terrível, com olhos como brasas e garras que pareciam prontas para rasgar a realidade. Então você decidiu... Uma voz sussurrou, tão gélida que fez todos os pelos do corpo de Lucas se arrepiarem. Decidiu condenar a todos. O lobisomem hesitou, e Lucas sentiu uma onda de dúvida abalar suas certezas. O talismã parecia pulsar descontroladamente, como se reagisse ao círculo maligno se fechando ao seu redor. Gabriel, ainda em estado de transe, começou a andar em direção à sombra, e com um grito gutural, o lobisomem se lançou adiante, como se quisesse proteger o menino a todo custo. Em meio a todo aquele medo, a verdade começou a se revelar em flashes que descansavam nas profundezas da floresta. Lucas, não! Ana gritou, enquanto a criatura avançava, mas já era tarde demais. O ar se tornava raro e a escuridão parecia dançar ao redor deles, como uma tempestade prestes a se desatar. Naquele momento, Lucas percebeu que sua escolha poderia não apenas alterar o destino deles, mas também desencadear algo muito mais sinistro. E quando a sombra se adiantou, engolindo o lobisomem e Gabriel em um manto de escuridão, Lucas soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. Agora você terá que enfrentar suas origens. A voz da criatura ecoou pela floresta, enquanto tudo ao redor se tornava um turbilhão de luz e sombras. Lucas fechou os olhos, tremendo de terror. O que ele havia libertado? O que viria a seguir? A enorme sombra ameaçava tudo, e a verdadeira natureza do mal ainda estava por vir. A escuridão envolveu Lucas como um manto nojento, enquanto sua respiração se tornava cada vez mais ofegante. Ele não sabia como, mas a figura que emergia da penumbra parecia reconhecer seu medo, como se alimentasse dele. A sombra se contorcia e, aos poucos, revelava uma forma grotesca, uma criatura que não era nem humana nem animal, mas um pesadelo. O que você fez, Lucas? A voz ecoou novamente, mais potente, quase um rugido. Você liberou o que nunca deveria ter sido libertado. Ana estava ao seu lado, agarrando seu braço com força, os olhos wide abertos em terror.
A presença da sombra parecia sugá-los, como se um imenso poço oco se formasse sob seus pés. Lucas queria gritar, mas as palavras falhavam, presas na garganta. Ele se lembrou do talismã, sentindo seu calor pulsar com intensidade. «Gabriel!» Lucas gritou, mas a voz soou distante, quase perdida no eco do mal. O menino parecia envolto em um transe, os olhos fixos na criatura. Um peso inimaginável fazia o coração de Lucas disparar, e ele sentiu a urgência de agir. A sombra, que antes parecia dançar apenas a alguns metros de distância, agora se aproximava. Seus olhos ardentes lançavam faíscas, enquanto o resto do corpo se estendia, como se quisesse abraçar a realidade e rasgá-la numa explosão de dor. O lobisomem estava à beira de um ataque, mas uma força estranha mantinha-o preso, como se um feitiço o imobilizasse. «Lucas, escute!» Ana quase gritou, puxando-o para trás. «Precisamos sair daqui! Isso não é um lugar para nós!» Mas cada palavra dela parecia ser arrastada pelo vento, como se a própria floresta estivesse tentando silenciá-los. O talismã em sua mão começou a vibrar com tanta força que Lucas mal conseguia segurá-lo. Ele olhou para a sombra e, por um instante, sua mente clareou. «Espere, o que você quer?» ele questionou, sentindo uma onda de possibilidade. «Quero o que é meu e o que você me roubou», a sombra respondeu, a voz agora envolta em um tom de raiva ancestral, como se carregasse séculos de ressentimento. A criatura avançou, seus garras longas cortando o espaço entre eles. Ana e Lucas recuaram, mas Gabriel ainda parecia estar sob o feitiço daquela hipnose. Lucas sussurrou o nome do amigo repetidamente, mas cada vez as palavras pareciam se perder na bruma. Entre os dois mundos, a luz do talismã era sua única âncora. «Liberte-o, Lucas!» A figura feminina ainda estava ali, nebulosa, mas mais determinada. «Somente você pode desfazer o que foi feito». Por um breve momento, a sombra hesitou, observando Lucas com uma mistura de raiva e curiosidade. Aquela hesitação foi a única chance que eles tiveram. Lucas, respirando fundo, falou com toda a força que a sua determinação poderia reunir. «Gabriel, volta para nós! Você não pertence a ela!» Os olhos do menino piscaram e, finalmente, Gabriel pareceu despertar de seu transe. Ele olhou ao redor, confuso, as memórias começando a voltar como ecos distantes. O lobisomem rosnou, agindo quase instintivamente para se proteger, mas a sombra se movia como um predador prestes a atacar. «Estamos juntos, não vamos deixar isso acabar assim!» Lucas gritou para Gabriel e Ana. Mas, antes que pudessem reagir, a sombra finalmente se lançou sobre eles, suas garras prontas para rasgar a realidade e tudo o que havia dentro dela. O talismã em sua mão brilhou intensamente e todo o espaço ao redor deles parecia tremer. Um último pensamento atravessou a mente de Lucas. E se isso for o fim? No momento seguinte, a luz do amuleto convergiu em um ponto brilhante. Mas antes que pudessem ter certeza de que estavam seguros, um novo rugido ecoou pela floresta. Desta vez, mais alto e mais aterrorizado. Eles não estavam sozinhos, e a verdade que Lucas buscava ainda estava escondida nas sombras. O que mais a floresta estava preparando? A luz do talismã explodiu em um brilho ofuscante, iluminando a clareira como se fosse dia. Lucas, Ana e Gabriel sentiram a energia pulsante e intensa preenchendo o ar, mas a sombra não recuava. Em vez disso, a criatura parecia se alimentar da luz, seu corpo se contorcendo em convulsões grotescas, enquanto seus olhos brilhavam como chamas iradas. «O que você é?» Lucas gritou, sua voz se desmanchando em desespero. «O que você quer de nós?» «Eu sou o que você temia, Lucas. Sou a dor que você despertou!» A sombra rugiu, um eco profundo que reverberou nas árvores e fez o chão tremer sobre os pés deles. Ana apertou o braço de Lucas. Seu olhar era um misto de terror e determinação. Gabriel, agora consciente, olhou para Lucas. O que devemos fazer?» O pavor em sua voz erguia um muro entre eles e a segurança que pareciam buscar. Lucas não tinha resposta.
O talismã vibrava com tanta força que parecia estar se desmaterializando. A sombra se aproximava, suas garras deformadas tingidas de uma essência sombria. Em um impulso, Lucas ergueu o talismã, tentando usá-lo como proteção. "Fique longe de nós!" ele gritou. A luz expandiu, sua intensidade inundando a clareira, criando sombras que dançavam freneticamente nas árvores. Porém, a sombra rugia de ódio, lançando-se para o grupo. Uma explosão de luz emanou do talismã, e Lucas viu as garras da sombra hesitarem por um momento. Um instante de fraqueza. Foi o suficiente. "Agora, Gabriel!" Lucas exclamou. "Faça algo, qualquer coisa, use seus poderes!" Gabriel hesitou, mas seu olhar mudou, preenchido por uma determinação renovada. Ele se lembrou das antigas histórias contadas por sua avó, de como a força dos laços familiares poderia derrotar as trevas. Com um grito primal, ele se lançou em direção à sombra, seus braços estendidos, uma conexão de coragem e amor forjadas em um só. A criatura hesitou novamente, quase em dúvida. "Nossa, não, não é possível!" A sombra rugiu, misturando pavor e fúria. Enquanto isso, a luz do talismã parecia receber o chamado do menino. O brilho se intensificou ainda mais, refletindo a força coletiva de Lucas, Ana e Gabriel. No mesmo instante, a sombra se contorceu, o medo tomando conta da criatura que outrora fora tão ameaçadora. "Não!" ela gritou. "Vocês não podem fazer isso! Eu sou mais forte do que podem imaginar!" As palavras ressoaram, mas as garras da sombra pareciam perder sua espessura, como se a luz as estivesse evaporando. Foi o ponto de virada. Lucas fez um movimento decisivo, concentrando toda a sua energia e pensamento no talismã. "Liberte-se!" Então, um clarão ofuscante explodiu, e por um segundo, a escuridão foi banida. Mas no centro daquele brilho frenético, uma nova figura emergiu, uma forma que lembrava mais um ser humano do que uma sombra. Os traços eram reconhecíveis, embora distorcidos pela dor e agonia. O quê? Quem é você?" Ana murmurou, o medo repleto de um terror indescritível. "Sou o que resta do 7º dia, da maldição." A figura falou, sua voz era um sussurro envolto em lamento. "Vocês destruíram o que nunca deveriam ter tocado." Lucas sentiu um frio percorrê-lo. O que isso significava? Ele não tinha certeza, mas soube que a floresta estava longe de lhes dar paz. Antes que pudessem absorver a revelação, um novo rugido, agora mais próximo, como uma onda feroz vindo da profundidade da floresta, cortou o silêncio. O terror pulsou nos corações deles. O que mais estavam prestes a libertar? Com a escuridão pulsando de volta ao redor, eles entenderam que não eram os únicos a serem atraídos por aquela noite tenebrosa. O verdadeiro horror estava apenas começando. O pânico se espalhou entre eles como um incêndio em uma floresta seca. Lucas, Ana e Gabriel se entreolharam, o temor estampado em seus rostos. O brilho do talismã ainda pulsava, mas agora parecia fraco, quase moribundo, como se a luz que outrora foi tão poderosa estivesse se esvaindo. "O que foi isso?" Ana perguntou, a voz trêmula, enquanto suas mãos se agarravam a Lucas. "Não sei, mas precisamos sair daqui", ele respondeu, tentando controlar a própria ansiedade que ameaçava se descontrolar. O rugido reverberou mais uma vez, agora com um tom mais profundo e ameaçador. Era uma advertência, um sinal de que algo horrível estava se aproximando. Os olhos da figura um dia humana, agora desgastados e sombrios, observavam os três com um olhar que misturava desespero e necessidade. Lucas viu um reflexo de dor. "Vocês não podem ficar aqui", ela sussurrou. "Se permanecerem, o que foi libertado os consumirá." "Libertado?" Gabriel questionou, a voz quase um murmúrio. "O que você quer dizer?" A figura hesitou, como se lutasse contra suas próprias memórias. "A sombra, ela não está sozinha. Existem outros, aqueles que vieram antes, os 7 dias. Eles estão vindo." "7 dias?" Ana repetiu, a confusão se misturando ao medo.
7 dias de quê? É um ciclo, a figura explicou. Sua voz se desvanece em uma vibração distante. Uma maldição. O que vocês libertaram trouxe de volta não só a dor, mas entidades, piores do que a própria sombra. Lucas sentiu um frio na espinha. O que fazemos? Como paramos isso? Ele perguntou, a urgência em sua voz ecoando na escuridão ao redor. Vocês precisam refazer o que foi quebrado. A figura respondeu, lágrimas de sombras escorrendo por seu rosto. Eu não sou a única. A floresta está cheia de ecos que clamam por justiça. Vocês devem encontrar os outros antes que eles venham, antes que a noite caia novamente. Os gritos de desespero começaram a ecoar da floresta, uma melodia de medo que se aproximava rapidamente. Lucas olhou para Gabriel e Elana. Precisamos ir, rápido. Em um movimento frenético, eles se viraram, mas a escuridão parecia começar a se contorcer ao redor, como se a própria floresta estivesse ganhando vida. Sussurros e murmúrios se cultivavam no ar frio, formigando na pele, como dedos frios puxando a atenção. É só o começo, saia da floresta. A figura gritou, mas Lucas já estava em movimento. Os 3 correram, pulsando por entre as árvores, cada sombra parecendo se esticar, como se quisesse agarrá-los em meio ao caos. A luz do talismã piscava, tremulando com a cadência frenética de seus corações aflitos. O rugido agora se transformava em um coro de vozes malignas. Lucas percebeu que a floresta estava repleta de segredos obscuros, fantasmas do passado que se negavam a permanecer adormecidos. Estamos quase lá, gritou Ana, mas o medo a impeliu, drenando as forças dela. Diante deles, formas indistintas começaram a se materializar, sombras grotescas que surgiam do vazio. Quase poderiam ouvir suas risadas malignas, ecos que pareciam instantaneamente conhecidas, como se fossem vozes de antigos conhecidos, agora distorcidos pela dor. Cuidado! Lucas berrou, impedindo-se de olhar para trás, sabendo que a escuridão poderia ser a própria ruína. Com os gritos crescendo em intensidade, a figura humana desapareceu em um estilhaçar de luz, como um sonho ruim ao amanhecer. Mas a batalha estava longe de acabar. O que mais estava prestes a emergir da sombra? Foi então que um grito rasgou o ar. A sombra principal perdeu a forma e se lançou sobre eles, braços alongados se estendendo em um abraço mortal, com os olhos ardendo em cólera. Vocês não podem escapar, já é tarde. Lucas sentiu um frio penetrante. Enquanto tentava correr, uma nova sombra surgiu do chão, atraída pela energia do talismã, aguardando para devorá-los. O campo de batalha se tornava cada vez mais hostil. O tempo acabava e já não havia mais como voltar. O que eles iriam enfrentar a seguir? A adoração ao terror parecia estar apenas começando, e agora não havia como escapar da floresta amaldiçoada que os mantinha prisioneiros em seus próprios medos. O chão sob os pés de Lucas parecia tremer, como se a própria terra estivesse viva e pulsando de medo. Não pare, continue correndo, ele gritou, a voz cortando os gritos distantes que agora se misturavam em um coro aterrorizante. Os braços escuros se estendiam em suas direções, deslizando como serpentes em busca de suas presas. Ana estava quase ofegante, e ele sentiu seus músculos se cansarem, mas não havia tempo para parar. Ele tocou o talismã com força, sua luz piscando cada vez mais fraca, e uma ideia desesperada flutuou em sua mente. Se é isso que eles querem, talvez possamos usar isso contra eles. Como? Ana perguntou, a voz trêmula, quase submersa pelos ecos malignos ao redor. Se conseguirmos recriar a energia do talismã, talvez possamos repelir a sombra. A determinação flamejava dentro dele, mesmo que o medo tentasse apagar a chama. Gabriel hesitou ao lado, segurando-se em uma árvore para se recuperar. Mas como? E se falharmos? Precisamos acreditar, Lucas aperfeiçoou sua fala. Então apontou para a clareira à frente.
É lá! Vamos juntar nossas energias. A floresta pode estar contra nós, mas nós somos mais fortes se estivermos juntos. Ana e Gabriel trocaram um olhar. O pânico estava claro neles, mas também havia uma centelha de esperança. As sombras se aglomeravam, dançando ao redor, como se soubessem do plano deles, e isso só aumentava a urgência. Eles correram para a clareira, onde uma luz fraca ainda chegava através das árvores. Chegando ao centro, pararam e se encararam, as sombras circundando como predadores famintos. Foque no talismã, Lucas instruiu, envolvendo suas mãos ao redor do objeto reluzente. Conectem-se, sintam a energia fluindo. Os outros dois hesitaram, mas logo seguiram o exemplo, segurando o talismã também, os olhos brilhando com uma determinação renovada. A luz começou a pulsar, e um calor envelopou seus corpos, fazendo com que as sombras hesitassem, recuando ligeiramente. Os sussurros ao redor ficavam mais intensos, a escuridão rosnando com fúria. Eles não vão deixar isso acontecer, Gabriel gritou, sua voz se unindo ao poder recém-descoberto. Lucas sentiu a energia se intensificar, vibrando através de suas veias. Agora, façam isso juntos, ele gritou, e eles canalizaram a força coletiva ao talismã, que começou a brilhar de uma maneira que eles nunca tinham visto antes. No entanto, a escuridão reagiu com um furor selvagem. Um rugido ensurdecedor ecoou pela floresta. Uma corrente de vento gelado os atingiu, derrubando folhas e galhos ao redor. As sombras pareciam gritar em resposta. Libertem-se! A voz maligna se elevava, cada palavra trazendo uma nova onda de pânico. Quando o brilho do talismã chegou a seu ápice, uma explosão de luz se irrompeu, banhando a clareira em uma claridade quase ofuscante. Mas, conforme a luz pulsava, eles perceberam que outros seres começavam a emergir da escuridão. Silhuetas grotescas, com rostos retorcidos em expressões de dor e raiva, se formavam rapidamente. São eles, os 7 dias! Ana exclamou, os olhos arregalados. Os seres se contorciam, uma massa de desespero e fúria, avançando em direção a eles. Mas para cada passo, a luz do talismã cortava como uma lâmina, repelindo suas formas nebulosas. Não posso continuar assim, Gabriel gritou, sua voz quase sumindo sob o peso da escuridão crescente. Conectem-se mais, precisamos de mais força, Lucas exclamou, sua mão tremenda ao redor do talismã. As sombras avançavam, a sensação de perigo se intensificava. Lutando contra a pressão opressiva, Lucas olhou nos olhos de Ana e Gabriel. Agora é a nossa chance, façam isso por todos, pelos que vieram antes de nós. Com um último grito em uníssono, o talismã brilhou ainda mais forte. Mas as sombras agrupadas continuavam se aproximando. Lucas sentiu um choquinho na escuridão, um arrepio de medo e adrenalina. Seria suficiente? O que mais estava por vir naquelas florestas amaldiçoadas? A resposta estava prestes a se revelar. O brilho do talismã intensificou-se, pressionando contra a escuridão como um farol de esperança em uma tempestade imensa. As sombras se contraíam, recuando, mas não sem antes emitir um rugido aterrador que poderia gelar o sangue de qualquer ser vivo. Lucas, Ana e Gabriel estavam ancorados, lutando contra o desespero que ameaçava consumir suas mentes. Concentrem-se, Lucas gritou, enquanto sentia o calor do amuleto pulsar em suas mãos. A luz que emanava não era apenas um escudo, era uma extensão de sua coragem, de sua união, um embrião da força que suas lendas ancestrais sempre falavam. Cada faísca de esperança que criavam parecia ecoar nas árvores, reverberando por toda a floresta amaldiçoada. As criaturas malignas, manifestadas dos 7 dias, pareciam hesitar. Lucas sentiu que a luz se alimentava das memórias de dor que o cercavam, transformando o medo em determinação. Ele viu Ana, determinada a lutar, o olhar de Gabriel, agora com um brilho de compreensão, manifestando a força que sempre esteve ali. O passado não pode nos aprisionar, Lucas bradou, seus olhos fixos na escuridão em movimento. Ele não estava apenas lutando contra as sombras de fora, mas contra os demônios do medo que o seguiam.
Nós somos mais fortes juntos. A luz do talismã se expandiu, um impulso vivo que banhou a clareia em uma claridade ofuscante. As criaturas recuaram, mas a batalha estava longe de acabar. O rugido se tornou um grito de dor, como se a escuridão estivesse ressentida por perder seu controle. Não parem! Mantenham a luz acesa! Ana exclamou, sua voz firme se destacando no caos. As sombras das árvores dançavam ao redor, um balé aterrorizante de sofrimento e fúria. O terror se transformou em um ciclo de resistência, enquanto cada um se batia contra as lembranças amargas do lar e do passado. Lucas fez uma escolha. Ele não estava ali apenas para se defender, mas para libertar a dor que permanecia presa na floresta. Liberte aqueles que foram enganados, ele gritou, e com isso um novo impulso de luz irrompeu, pulsando como um coração que ressoava com a própria terra. Nesse momento, uma nova presença se formou. Das sombras, uma figura feminina apareceu, semelhante àquela que lhes havia falado antes, mas com um semblante mais claro. Seus olhos brilhavam com uma intensidade desconhecida. Você ouviu o chamado, ela declarou, sua voz misturando-se ao vento. A maldição jamais deveria ter deixado que seu passado fosse esquecido. Quem é você? Gabriel perguntou, os olhos arregalados. Sou parte da floresta, da dor que o cercou por tanto tempo. Ela respondeu, estendendo a mão em direção ao talismã. É hora de enfrentar o que foi escondido. Somente unindo passado e presente poderão romper o ciclo. A figura feminina se integrou à luz do talismã e uma onda de energia inundou o local. As sombras, agora reveladas como ecos de dor e sofrimento, começaram a se contorcer. A clareira se iluminou ainda mais, caixas de luz pulsantes empurrando os seres obscuros para longe. Lutem! Lucas gritou. O que foi esquecido deve ser lembrado. O que escolhemos nos trará a liberdade. E com essas palavras, a energia só se intensificou. As sombras que antes eram cruéis e envolventes, agora pareciam perder sua forma, como se a luz estivesse drenando sua existência. Gritos de angústia ressoavam enquanto se dissipavam. Isso! Continuem assim! Ana gritou, a determinação ecoando por sua voz. Estamos quase lá! O rosto da figura feminina reluzia em reconhecimento. Vocês têm a força de sua família. Eu estava presa, assim como todos que foram injustamente mantidos em lamento. Agora, a verdadeira libertação poderá acontecer. As sombras começaram a se desvanecer, o vento a favor da luz reluzindo como um verdadeiro santuário contra os horrores que os ameaçavam. Lucas sentiu que o talismã vibrava em uma cadência harmonizada com os batimentos de seu coração e o de sua família. Finalmente, em um último esforço, Lucas ergueu o talismã acima da cabeça. Neste momento, selamos nossa união. Liberte-se, passado. Juntos, romperemos a maldição. Um golpe de luz explodiu e a escuridão foi banida. Estrondos ecoaram enquanto a floresta renascente, agora livre do ciclo de dor, acordava, pulsando com vida. A figura feminina sorriu uma última vez, antes de se dissolver em uma luz dourada, transformando o espaço daquele lar ancestral. Lucas, Ana e Gabriel estavam juntos, alheios ao pavor que os cercava momentos atrás. O ar estava fresco, o cheiro de terra molhada agora misturava-se ao de flores e esperança. O passado ainda poderia ressoar em ecos suaves, mas agora eles eram guardiãs das próprias sombras. A consciência renovada de que sua herança não era uma maldição, mas uma história a ser contada, se firmava em seus corações. Vamos para casa, Lucas sussurrou, envolvendo os filhos em um abraço acolhedor. Juntos, caminharam pela clareira que agora brilhava em paz. A floresta sussurrava antigas canções de libertação e gratidão. E assim, naquele sítio outrora amaldiçoado, o ciclo finalmente se quebrava, mas uma nova história começava a ser escrita. Agora, uma mensagem urgente e impactante para você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror.
Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Cada gesto conta. E não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre este final fantástico. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.